O cinema frequentemente tem a capacidade de capturar a natureza humana de maneira magistral e com grande sensibilidade. Hoje eu falarei aqui de um filme que, na minha opinião, é um verdadeiro mergulho na mente humana. O filme que eu vou recomendar aqui para vocês hoje é um filme relativamente pouco conhecido pelo público geral, que foi lançado no ano 2000, escrito e dirigido pelo Christopher Nolan, o mesmo diretor de outros filmes famosos, como por exemplo A Origem, que é um filme que trabalha de maneira interessante as camadas da consciência e o inconsciente humano. Mas o filme do qual eu quero falar aqui para vocês hoje se chama Amnésia. E tem uma questão interessante a respeito do próprio título do filme. O título original é Memento, uma palavra em inglês que significa algo como um objeto guardado para lembrança, ou seja, a lembrança na forma de objeto. Os primeiros sapatos do seu filho que você guarda até hoje, ou as fotos de relacionamentos que já acabaram, mas que você ainda guarda. Esses são bons exemplos de objetos que são guardados para lembrança, mementos. Pois bem, o filme relata a história de um homem, o Leonard, que sofre uma pancada na cabeça durante um assalto. E durante esse assalto, a esposa dele também é estuprada e assassinada. Por causa dessa pancada, ele sofre uma lesão cerebral. E essa lesão cerebral faz com que ele não consiga formar novas memórias. Ele lembra perfeitamente de tudo o que aconteceu antes da pancada, mas as memórias formadas depois da pancada são apagadas a cada 5 minutos. Logo no começo do filme, o balconista do hotel onde ele está hospedado pergunta: "Você tem amnésia?" E ele responde: "Não, meu problema é com a memória de curto prazo. Eu sei quem eu sou. Eu sei tudo sobre mim mesmo. Mas, desde a minha lesão, eu não consigo formar novas memórias. Tudo desaparece. Se nós conversarmos por muito tempo, eu vou esquecer como a conversa começou. A próxima vez que nós nos encontrarmos, eu não vou lembrar desta conversa de agora." Veja bem, o personagem fala em mais de uma cena do filme que ele não tem amnésia. E, no entanto, a tradução do título do filme para o português é justamente amnésia. Isso leva muita gente a acreditar que isso foi uma mancada dos tradutores brasileiros, que eles deram uma bola fora, como é muito de costume. Por exemplo, quando eles traduziram Annie Hall, um filme do Woody Allen, como Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, ou então o filme K9, como K9, um policial bom para cachorro. Mas, curiosamente, esse não é o caso. Essa condição, onde a pessoa se torna incapaz de formar novas memórias, uma condição, aliás, que já havia sido retratada de forma mais romântica no filme Como se Fosse a Primeira Vez, que também foi traduzido de forma esquisita. Afinal, o título original é 50 First Dates, que significa algo como 50 primeiros encontros. Essa condição de fato se chama amnésia, mas é um tipo específico de amnésia que nós chamamos de amnésia anterógrada. E essa amnésia anterógrada pode ter uma série de causas diferentes. Uma das causas desse tipo de amnésia é o consumo de certas medicações conhecidas como benzodiazepinas. A mais famosa benzodiazepina atualmente é o clonazepam, que é vendido sob a marca Rivotril. Essas medicações têm efeitos ansiolíticos, ou seja, elas reduzem tensão e ansiedade. Elas são usadas como sedativos e como hipnóticos. Mas hipnótico não é algo que deixa a pessoa em transe e que facilita você entrar na mente dela. Hipnótico é o termo médico usado para substâncias que induzem o sono. E um dos efeitos dessas substâncias é justamente a amnésia anterógrada. Ou seja, pacientes que tomam esse tipo de medicação frequentemente relatam não ter memória do que aconteceu enquanto a medicação fazia efeito. Vale dizer que essas substâncias têm um grande poder de causar dependência física e psicológica. Os estudos mostram que depois de 2 meses de uso contínuo, o paciente já apresenta síndrome de abstinência. Outra substância que também é causadora de amnésia anterógrada é o álcool. O consumo de quantidades elevadas de álcool em um curto período de tempo é associado a bloqueio e prejuízos na formação de novas memórias. Uma outra causa de amnésia anterógrada são infecções que afetam o cérebro, causando aquilo que nós chamamos de encefalite, ou seja, a inflamação do encéfalo. Essas infecções podem ser causadas por vírus,
por bactérias e até mesmo por certos tipos de fungo e de parasitas. Uma das estruturas que compõem o encéfalo é justamente o cérebro. E um exemplo disso é a encefalite herpética, quando o vírus da herpes causa inflamação no encéfalo, afetando o cérebro. E é claro, uma outra causa de amnésia anterógrada são as lesões cerebrais. Essas lesões costumam afetar estruturas que são responsáveis pela formação de memórias, como por exemplo as estruturas mediais dos lobos temporais, ou seja, as estruturas do meio dos lobos temporais, e também outras estruturas como o prosencéfalo basal e o fórnix, por exemplo. Essas lesões podem ser causadas por cirurgias, por traumas, ou seja, por pancadas na cabeça que causam lesões cerebrais, e até pela má alimentação. Nós sabemos hoje, por exemplo, que a deficiência de vitamina B1, a tiamina, ela é causadora de uma síndrome conhecida como síndrome de Korsakoff, onde um dos principais sintomas é justamente a perda de memória. Mas voltando ao filme, voltando ao Leonard, ele sofre uma pancada na cabeça, um trauma, e por conta disso ele desenvolve amnésia anterógrada. Uma outra característica dele, que é bem retratada no filme, é o fato de que ele sabe que possui um problema de memória. Ele sabe que não consegue formar novas memórias. E você pode achar isso estranho, porque se ele não consegue formar novas memórias depois da pancada, como é que ele sabe que ele tem um problema de memória? Acontece que muitas pessoas que sofrem esse tipo de lesão conseguem sim aprender que elas têm um problema de memória. Conseguem aprender que elas não conseguem formar novas memórias. Apesar disso, elas geralmente têm que conviver com essa amnésia pelo resto da vida. Não existe uma recuperação. Dificilmente a pessoa consegue voltar a viver normalmente. E voltando ao filme. O filme é a história da vingança do Leonard. Ele resolve ir atrás do assassino da esposa. Mas como ele não consegue formar novas memórias, ele tatua no corpo dele cada evidência nova que ele encontra a respeito do crime. E ele também tira fotos Polaroid para guardar lembranças imediatas a respeito de questões importantes. Esses são os mementos do filme. E uma característica muito marcante do filme, que na minha opinião é uma das mais interessantes, é a edição e a montagem. O filme tem duas linhas narrativas. A narrativa principal ocorre de trás para frente, ou seja, você começa vendo o filme do final e vai aos poucos caminhando até o começo. A outra é uma linha paralela, com sequências em preto e branco. Essa acontece na ordem cronológica certa, ou seja, do começo até o fim, e vai preenchendo algumas lacunas na história ao longo do filme. Eu acredito que essa questão da edição e da montagem, de contar a história aos poucos, de trás para frente, traz uma narrativa muito diferente e inovadora. É muito legal você desvendar qual é a história real por trás daquele final que foi a primeira coisa que você viu. Mas, além da questão do engajamento, além de prender o espectador do começo ao final do filme, a narrativa de Amnésia nos lembra de uma coisa que é muito importante a respeito da natureza humana. Tudo é memória. Eu gostaria que você parasse agora para pensar nisso. Nós somos escravos das nossas memórias. Nós olhamos para o passado, contando uma história de nós mesmos, e chamamos isso de identidade. Nós olhamos para o futuro, buscando novas histórias para conquistar, e chamamos isso de planejamento. Nós guardamos algumas coisas em nossa memória para uso imediato, para nos manter ligados àquilo que está imediatamente à nossa frente, e nós chamamos isso de foco ou atenção. A perda da memória, seja ela anterógrada, como no caso do filme Amnésia, ou retrógrada, como no caso de pacientes que sofrem com a doença de Alzheimer, é, na verdade, a perda daquilo que permite que nós sejamos nós mesmos. O Leonard do filme convive com a dor da perda da esposa várias vezes ao longo do dia. Toda vez que a memória dele apaga, ele tem que reviver a experiência de saber que a esposa não está mais lá. Como ele mesmo diz no filme, como eu posso me curar se eu não consigo sentir o tempo? É angustiante imaginar a vida de uma pessoa que acorda todos os dias sem saber onde está, sem saber que a esposa não está mais lá, sem saber há quanto tempo ele está sozinho. Então eu recomendo do coração que você assista Amnésia. É um excelente filme, uma verdadeira obra-prima da década passada. Não é à toa